Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente pela TVT, a TV dos Trabalhadores, e pela RBA, Rádio Brasil Atual. É um privilégio ter você conosco. E hoje a nossa pergunta é: quando é que vai cair? Mas vai cair. A Bíblia tem um dos seus textos magistrais, como são todos os textos das Escrituras, é óbvio, há um que se destaca pelo seu significado, não só profético, mas histórico, que é a passagem em que Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor tem um sonho e ele precisa lembrar do sonho e precisa saber o significado do sonho. Veja que situação. Então ele reúne os seus sábios, ele tinha um departamento de sábios, e conta aos sábios que teve um sonho que muito o incomodou e que ele precisava urgentemente saber o significado do sonho. Só havia um detalhe, leve detalhe. O leve detalhe era o seguinte: ele não se lembrava do sonho. Quando ele disse para os sábios que não se lembrava do sonho, os sábios disseram que pareceria ser o mais óbvio possível, que é: rei, então nós não temos como ajudá-lo, porque sem saber o sonho, não há como saber o seu significado. Mas o Nabucodonosor era um sujeito bastante teimoso e exclusivista, e que tinha uma visão muito particular do que é que ele entendia por sábio. E uma das coisas que ele entendia por sábio era alguém que fosse capaz de dizer para ele o que ele não conseguia lembrar. Tá certo? E como os sábios disseram que isso era uma impossibilidade, ele chegou à conclusão que não precisava mais daquele departamento, e ele era bastante radical. Então ele entendeu que, ao não precisar mais do departamento, ele não só fecharia o departamento, como ele mataria todos os sábios. Claro, não servem para me dizer o que eu quero, não tem mais nenhuma razão para existir. Ou seja, o Nabucodonosor é um sujeito muito egocêntrico. Bom, o Daniel, servo do Senhor, um homem muito sério, a serviço do grande Deus, fazia parte do departamento. Só que ele não fora chamado na reunião. Então ele não está sabendo de nada, até que um oficial do rei chega até a sua casa e o avisa de que ele estava condenado à morte. É claro, ele pergunta por quê, o que eu fiz, o que aconteceu, e o sábio então diz para ele: meu amigo, o rei teve um sonho e chamou a turma do seu departamento e pediu para que revelasse o sonho. O pessoal do seu departamento disse: claro, sem problemas. Qual é o sonho? Ele disse: pois é, esse é o problema, eu não sei o sonho. Eu não me lembro, mas eu preciso saber qual é e eu preciso do significado. E aí o pessoal do seu departamento disse que não tinha como ajudar o rei, porque, afinal de contas, se o rei não sabe o sonho, não tem como saber o significado. Ele, então, decidiu encerrar o departamento, e ele decidiu fazer isso da forma mais radical possível. Ele decidiu matar todo mundo. O Daniel disse: peraí, me dá um tempo, deixa eu falar com Deus. Eu também não sei o que ele sonhou, muito menos o significado, mas eu sei quem sabe, e eu vou falar com Deus. E aí o homem conseguiu para ele um dia.
Ele chamou seus amigos, Ananias, Misaías e Azarias, e disse: olha, gente, vamos fazer uma reunião de oração. E eles fizeram aquele tipo de reunião de oração que a gente devia fazer sempre, que é o tipo de reunião de oração que, se Deus não responder agora, não responder essa reunião, essa oração, não vai precisar responder mais nenhuma, porque a próxima já vai ser uma conversa face a face. Porque o sujeito, ou Deus responde, ou ele morre. Então a oração tinha de ser assim: ou Deus responde, ou a gente morre. Não podia ser essa coisa leviana que a gente faz. Mas aí eles fizeram a reunião de oração mais intensa da vida deles. E Deus respondeu. Deus respondeu, e o Daniel chegou para o Nabucodonosor e disse: olha, eu falei com Deus, o único e verdadeiro Deus, e ele respondeu. Ele me disse qual é o seu sonho e qual é o significado. E aí contou o sonho para o rei. O senhor sonhou com uma estátua enorme, uma verdadeira obra de escultor, uma obra-prima e um verdadeiro ídolo. Na verdade, a estátua era um ídolo. E o senhor ficou profundamente encantado com aquele ídolo. E o ídolo era enorme, e a cabeça dele era de ouro, depois o tórax era de prata, depois o abdômen e o colo eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e de barro. E quando o senhor está olhando para aquela estátua, para aquele ídolo, de forma extasiada, encantado, uma pedra solta por mãos não humanas foi lançada contra os pés misto de ferro e de barro da estátua enorme, aquele mito que o senhor estava vendo, aquele mito idolátrico. E a pedra derrubou a estátua. E não contente em derrubar a estátua, a pedra começou a triturar a estátua. Começou pelo mais fácil, que era o barro, obviamente, mas depois foi para o mais difícil, porque triturou o ferro, triturou o bronze, triturou a prata e triturou o próprio ouro. E transformou isso tudo num monturo. Veio um vento impetuoso e varreu esse pó, de modo que o espaço ficou absolutamente vazio, e a pedra começou a crescer, tornou-se uma grande montanha e tomou conta de toda a Terra, de todo o espaço. Esse foi o seu sonho. E aí ele explicou para o Nabucodonosor o significado do sonho. Ele disse: olha, o que o senhor sonhou foi a história humana, na parte que lhe cabe. O senhor sonhou sobre o primeiro reino, que era de ouro, que é o seu reino, dos babilônios. Depois um reino de prata, que é um reino menor que o seu, que vai substituir o seu, que nós viemos a saber eram os medo-persas. Depois um outro reino que vai substituir os medo-persas, ainda que menor que os medo-persas, que a gente também ficou sabendo na história, que era o Império Grego. E depois o Império Grego será substituído por um outro império que é tipificado pelo ferro, que nós viemos a saber era o Império Romano, e finalmente o Império Romano vai se dividir em nações fortes e fracas, misturada, portanto, barro e ferro misturados, e aí vem uma pedra. E a pedra bate nos pés de barro e derruba a estátua e tritura a estátua. E a pedra é o reino de Deus, é uma intervenção divina na história humana, que não tem nada a ver com a história humana. A pedra não é uma sucessão dentro da estátua, a pedra não pertence à estátua, a pedra vem contra a estátua, derruba a estátua e tritura a estátua. Muito bem. Era uma estátua mítica, era um mito idolátrico que
o Nabucodonosor já estava adorando quando a viu cair. Pois é, não é que nós estamos assistindo uma situação semelhante no Brasil? Aqui no Brasil começaram a dizer que o presidente da República era um mito, 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 mito. É claro que algumas pessoas começaram a ridicularizar o mito e começaram a colocar um N onde não tinha e virou minto, 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 minto. Não, mas o povo dizia mito. E parecia ser uma coisa assim, digna de admiração, digna de aplausos, digna de reverência. Inclusive, muitos pastores, pastoras, crentes, irmãs e irmãos, viram também o mito idolátrico e saíram idolatrando o mito, pensando que o mito era a saída. O Nabucodonosor pensou a mesma coisa do ídolo dele. Entendeu? Isso é idolatria. O nome disso é idolatria. Toda vez que alguém que diz que jura crer em Deus, aposta a saída para a história em alguém que não é Deus, isso é mito idolátrico. Tá certo? E foi o que aconteceu com o nosso presidente. Ele foi mitificado por pastores e líderes e irmãs e irmãos e por muita gente, não só religiosos. Ele não ganhou só com o voto dos religiosos, ele ganhou com o voto dos religiosos evangélicos, católicos, espíritas, mas ele ganhou com o voto de um montão de gente, de toda a extrema-direita, de todo mundo que sempre teve a direita, que sempre foi neoliberal, etc., etc., os mesmos que agora começaram a se dar conta que tinham adorado, que estavam adorando um mito, e agora querem a queda do mito. Mas antes que esses caras quisessem a queda do mito, uma pedra solta por mãos humanas foi atirada contra esse mito. E a pedra solta por mãos não humanas atirada contra esse mito é justamente o povo que sofre, o povo que desde sempre protestou, o povo que disse neoliberalismo de jeito nenhum, o povo que disse não, isso só vai trazer fome, só vai trazer miséria, só vai trazer desemprego, só vai trazer fim dos direitos dos trabalhadores. Não, 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 não. Isso não é um mito, isso é uma idolatria, ou melhor, isso é um mito idolátrico e a gente não pode viver em torno de mito. Tem de cair, tem de cair, tem de cair. Então, essa pedra foi sustentada por Deus desde sempre e agora essa pedra saiu às ruas. Marchas contra o mito em tudo quanto é lugar. Você sabe a visão do Daniel, que Deus deu a Daniel, depois de ter dado como sonho ao Nabucodonosor, ela fala do significado da história, né? Ela fala que a história tem começo, meio e fim, e que o fim da história é a chegada do reino de Deus. Pois é, toda história tem de ter fim, e esta história parece que está no fim. A história desse presidente está no fim porque a pedra foi lançada. A pedra foi lançada. E qual é a pedra? O povo, a consciência do povo, a capacidade de discernimento do povo, percebendo que estava sendo enganado por um mito idolátrico. Então, salve o povo. A Bíblia diz que Deus fala através do povo. Afinal de contas, a primeira manifestação da igreja cristã foi uma eleição, a ideia de que Deus fala por meio do povo. Pois então, o povo está falando por Deus, está indo para as ruas e está dizendo: esse mito idolátrico é apenas uma estátua que nós precisamos destruir. E, pasmem, a exemplo da estátua de Nabucodonosor, também tem pés de barro. E os pés de barro estão aparecendo na CPI da pandemia. Então, amados e amadas, agora é a hora de derrubar a estátua. Os pés de barro estão aí. A gente não sabia onde é que estavam, agora sabe. Agora sabe. Agora é derrubar a estátua e triturar com o neoliberalismo em nome da verdade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique conosco.
Muito bem, estamos de volta. Obrigado por ter ficado conosco. E aí, William, você faz parte da estátua ou você faz parte da pedra, William? E daí, conta pra gente de que lado você está. Você também está igual Nabucodonosor, olhando para aquela estátua com os pés de barro e dizendo mito, mito, mito. Ou você foi sempre da turma que usou o N, minto, minto, minto. E agora você achou os pés de barro e está junto com a pedra para derrubar essa estátua fake, essa estátua mitológica, essa estátua pagã. Diga aí, William. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. Privilégio estar falando com vocês. Ari, muito boa a sua exposição. Muito boa. A sua exposição das escrituras aí, essa história da estátua, né, vista por Nabucodonosor, interpretada por Daniel, me remete aqui também a Marcos, capítulo 8, versículo 15. Palavras de Jesus, Jesus dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes, o representante da estátua do Império Romano. Cuidado com o fermento de Herodes. É interessante que tanto fariseus como Herodes, eles compreendiam o reino de Deus como um reino terrestre, como um império. Eles acreditavam numa teocracia na estátua, nos moldes da estátua. Ou seja, uma relação a partir do poder. Herodes, que a gente sabe que, na verdade, não era o nome de um governante só, mas de uma família. A família Herodes, né, que principalmente aí teve 4 descendentes, porque ele matou o restante. Então tinha aí o 01, 02, 03, 04. O 04 não era muito ligado à política, não. Esses são, falando de Herodes. Né? Qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Bom, só que esse fermento de Herodes, ele fermentou tanto na nação de Israel que ele conseguiu fazer com que parte dos judeus passou a acreditar que ele era o Messias. Muitos judeus, muitos dos chamados povo de Deus, acreditavam que ele era o Messias. Eles eram chamados de herodianos. Isso começou com o 01, com o Herodes, o Grande. Ele não era judeu de nascimento, ele não era do povo de Deus, mas ele era um idumeu. Por esse motivo, o que ele fez para tentar legitimar o seu reinado? Ele se casou com uma israelita. Ele se casou com Mariana, que era filha do alto sacerdote do templo. Então ele fingiu se converter à religião judaica. Ele se fingiu, né, que agora ele fazia parte da religião judaica. Ele era agora um judeu. Ele fingiu. Mas a sua especialidade, todos sabiam que era matar. Herodes é um homem terrível. Era corrupto, corruptor, que defendia a tortura. Ele achava o ódio e a violência uma virtude. E a gente pode até questionar, como um cara desse jeito pode fazer com que pessoas do povo de Deus venham reconhecê-lo como Messias, como ungido, como ele era chamado de ungido, um homem desses pelo povo de Deus. É o fermento. Herodes fez coisas extraordinárias para a religião judaica. Ele refez o templo, refez o templo de Salomão, que, claro, passou a ser chamado Templo de Herodes. Ele fez aquele povo sonhar a partir de um reinado a partir da estátua, não da pedra. A partir de um império,
e não do reino. E muitos judeus então olharam aquilo ali e falaram: pô, esse é o Messias que eu quero. Eu sei que tem um Messias nas Escrituras, mas esse Messias aí é diferente. O cara vem com poder mesmo. Ele não é um cordeiro, ele é um leão mesmo, entendeu? Que vem para matar, roubar e destruir. Então é esse cara aí que eu quero. Eu confundo, eles confundiram autoridade com autoritário, entendeu? Infelizmente, eles fizeram essa confusão. E, pelo jeito, Ari, essa história está se repetindo hoje. Muitos daqueles que se dizem povo de Deus estão querendo viver uma teocracia na estátua que Daniel interpretou. Uma teocracia não da pedra, mas da estátua. Meu irmão, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não está na estátua. Lembra? O Ari já nos trouxe. A pedra, ela não tem nada a ver com a estátua. Ela estraçalha a estátua. Ela acaba com tudo com isso daí. Ela é diferente. O reino de Deus não é sobre ter um país, sobre ter um país com um presidente que cita Deus, ou ministro de estados que sejam evangélicos. Não é sobre instituir ensino religioso, ensino cristão obrigatório nas escolas seculares. Não é sobre ter crucifixo na parede, nem sobre incluir a palavra Deus na Constituição ou na nota do real. Não tem nada a ver com isso. Não é sobre proibir diferentes manifestações culturais e religiosas que não coincidem com a visão evangélica. Não tem nada a ver sobre começar as sessões do Congresso, do Senado ou do STF com uma oração cristã. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é deste mundo. Se nós, como igreja, nação espiritual, queremos realmente influenciar a sociedade brasileira, nós precisamos viver o reino de Deus, viver o amor, o acolhimento, o respeito à multiplicidade de experiências, a busca pela paz e justiça, valores que são preciosos ao Evangelho de Jesus Cristo, valores deixados como herança à igreja. O Brasil não precisa de cristãos que vão oprimir uma tirania religiosa. O que nós precisamos são cristãos verdadeiros, cristãos brasileiros que vivam verdadeiramente sua fé cristã, baseada no amor. A principal manifestação do senhorio de Cristo é o amor. Se a nação espiritual, que é a pedra, não expressa o amor, Deus não está nessa nação. A igreja pode afirmar que Jesus é seu Senhor, mas se não tiver amor, 1 Coríntios 13, de nada vai adiantar. Nada vai adiantar. O meu reino não é desse mundo. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. E muito interessante essa sua fala sobre Herodes. Gente, se eu não soubesse que qualquer coincidência é mera realidade, ou quer dizer, que qualquer semelhança é mera coincidência, eu ficaria pensando que você está contando a história do mito, o mito idolátrico de pés de barro. Não, você estava falando de Herodes, curiosamente, 01, 02, 03, 04, também Herodes. Herodes, inclusive, um dos descendentes do Herodes tentou matar Jesus, né? Quando criança ainda, e que foi confundido como se fosse o Messias. Pode um sujeito que tudo que quis fazer na vida foi matar o Messias antes dele crescer, ainda infante, ainda criança, ainda com até 2 anos de idade, pode ser considerado o Messias? Gente que ama matar, que ama torturar? Não pode. Não pode. Claro que não pode. Então, esse
pseudo-messias, esse falso messias, esse messias que não sabe o significado da palavra amor, que é, na verdade, um ídolo de pés de barro, vai cair. Vai cair. A história, o profeta Daniel diz que vai cair. Vai cair, vai ser atingido nos seus pés de barro e vai cair. E como você disse, a igreja, e aí eu quero assinar embaixo do que o William disse, a igreja tem de sair dessa estátua já. Vocês têm de sair dessa estátua já, porque essa estátua vai cair. Diga aí, William. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. É isso mesmo. Tem de sair dessa estátua já. Porque essa estátua... Aliás, nem devia ter entrado, né? É como o William falou, tentar fazer o serviço de Deus a partir do ídolo, a partir da estátua, a partir do mito idolátrico, meu, só se você não sabe mais nada de Deus. Você não sabe mais nada de Cristo. Não sabe mais nada da fé. Diga aí, William. Mas a gente tem que lembrar que, bom, existe uma influência maligna a tal ponto que a Bíblia diz que o diabo ele pode até se transformar em anjo de luz. Ele então foi isso que aconteceu. Ele age de algumas formas. Descobrimos. Oi? Foi isso que aconteceu. O diabo se fez anjo de luz e um bocado de sujeito sem discernimento caiu nessa história. É isso aí, William? E dá para perceber que não é anjo de luz, não. Não é anjo de luz. Que dá para perceber que não é um anjo de luz. Ele só fingiu. Mas... Nem fingir direito ele soube. Não quero dizer que se parece com anjo de luz. Estou dizendo que ele vai até o ponto de anjo de luz. Só que chama atenção, né? Lá no jardim, a antiga serpente, ela fez isso, né? Olha, o que você deseja, olha a maneira que você está vendo aqui. Os seus desejos podem ser realizados. Como ele fez com Jesus. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que a irmãozada aí que foi enganada olhou para o pé do cara e não viu que o casco estava fendido e que era de barro. Se tivesse prestado atenção nos pés direitinho, ia ver que o casco está fendido, que é casco fendido e que esses pés são de barro. Pelo fruto, pelas obras, dá para perceber. Pelas obras, pelo discurso. Ó, tem rachadinha, tem pecular. Pela rachadinha, exatamente. Ó, então, pelo fruto você conhece. Exatamente. Então ficou claro que os pés são de barro e os pés estão na rachadinha. Ou quer dizer, os pés são de barro. E o povo não percebeu isso. E agora, graças a Deus, a pedra está se movimentando com velocidade e intensidade cada vez maiores. Vai cair, vai cair. Miremos nos pés de barro. Vamos deixar claro toda essa arrogância, toda essa corrupção, toda essa mentira, toda essa blasfêmia. Vamos deixar claro isso e derrubar essa estátua, porque Deus não está na estátua. Deus está na pedra. A pedra foi solta pelas mãos de Deus. Foi isso que Daniel disse. As mãos de Deus soltaram a pedra contra a estátua. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que não se fez ausente da história, que levantou o povo para derrubar a pedra, para derrubar o mito idolátrico. Nós temos de ir até o fim nessa luta. Essa luta, sim, é a luta de Deus. E isso, meu amado irmão, minha amada irmã, isso é comigo e com você daqui para frente.